Josué, capítulo 1, versos 6 a 9. Diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente, Josué, seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não pare de falar da Bíblia, do livro da lei. Medita na Bíblia, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, diga então. Significa dizer o seguinte: se você fizer isso, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem crer nisso, diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Que Deus dê graça e abençoe a ministração da sua palavra. Eu quero falar sobre princípios que nos levam ao êxito. Esse é o momento que nós lemos na Bíblia que Josué está com muito medo, muito apavorado. Se você percebeu, nesses 5 versículos, aproximadamente, que nós lemos, ou 3 ou 4, Deus insiste em tentar arrancar de Josué o pavor que ele estava sentindo. Várias vezes Deus diz: olha, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não te espantes, eu sou contigo. É Deus tratando o pavor e o medo que Josué estava sentindo da sua próxima fase. Deus te trouxe aqui para te dizer que, para além da sua capacidade, do seu trabalho, do seu esforço, da sua pesquisa, dos seus pensamentos, de treinamentos que você tem feito, não serão suficientes se você não viver os princípios de Deus para essa nova fase. E eu quero discorrer sobre eles. São 5, que se nós praticarmos, se nós obedecermos, se nós fizermos disso prática de vida, pode acontecer o que acontecer, no final vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Quais são os princípios? Número 1, diga comigo assim: o êxito, mais forte, o êxito exige força interior. Diz o verso 6, Deus fala para Josué: seja forte. Deus começa falando sobre força, antes de falar de vitória. Essa força, ela é física, mas especialmente interior. É a capacidade de permanecer firme quando o cenário assusta. Quem quer vencer, quem busca ter êxito, quem busca alcançar o próximo nível, a próxima etapa, precisa ser forte. E essa força interior
ela vai te fazer e me fazer suportar cenários assustadores que vão se apresentar todas as vezes que a gente se lança no novo projeto. A resistência virá, as oposições vão ter, e é por isso que Deus fala: Josué, você vai precisar ser forte. O êxito começa quando a força espiritual é maior do que a pressão externa. Olha o cuidado que você e eu precisamos ter para investir na nossa vida espiritual, na nossa vida interior, na nossa vida emocional. Porque a pressão, quando vem e a pessoa não está espiritualmente forte, emocionalmente forte, ela sucumbe, ela afunda, ela não aguenta uma adversidade, não consegue suportar uma pressão, uma tempestade, porque ela é frágil por dentro. E essa fraqueza interior, ela tem duas razões. A primeira é força espiritual fraca, vida espiritual, melhor dizendo, fraca, insuficiente. Lembram o que Jesus falou para os seus discípulos, quando duvidaram que a tempestade seria o fim deles naquele barco? O que é que Jesus falou para os seus discípulos? Ó homens de pequena fé. Uma fé pequena, ela é insuficiente. Se isso é verdade, eu tenho que trabalhar nela para ela se tornar robusta, para que eu tenha uma vida emocional e espiritual forte. Então, sem oração, sem jejum, você não suporta enfrentar o cenário assustador na busca de uma grande vitória. Que uma grande vitória vai requerer força interior e força emocional e força física. Então tem que orar, tem que jejuar, tem que acordar cedo e se prostrar diante de Deus, para que essa força espiritual seja suficiente e forte para suportar as pressões que antecedem a vitória. A outra razão porque as pessoas são frágeis é porque não cuidam da sua vida emocional. Dormem mal, dormem pouco, comem mal, comem coisas que não deviam, não cuidam do seu intestino, não cuidam da sua saúde, e emocionalmente as pessoas vão sendo destruídas. Eu nunca vi na minha turma da minha infância, que jogava bola, peteca, roubava manga no cemitério, brincava de turite, de fura-fura, de peteca, papagaio, cangula, rabiola. Eu nunca vi ninguém deprimido. Não tinha ninguém com depressão, ansiedade, que a gente pegava sol, a gente praticava esporte, a gente comia banana, manga, ingá, tomava banho de chuva. E hoje uma multidão de jovens estão tomados pela ansiedade, pela depressão, pela síndrome do pânico, pela ausência dessas coisas. Moleque não sai de casa, não sabe o que é suar, não joga bola, não carrega peso, não apanha na rua. A gente apanhava na rua, irmão, não dá tempo para depressão. Fica no celular, na tela, um moleque mole, come sanduba, só come comida que é veneno, aí as pessoas estão morrendo. Homens de 40 anos
sem força, sem foco, sem energia, triste, depressivo, no canto, se coçando. Porque se alimentam mal, a testosterona não cresce, ela baixa, e o cara fica borocochô. Para alcançar o êxito, é necessário ser forte. E essa força vem da oração e de uma vida saudável, digam todos amém. Segundo princípio, para alcançar o êxito, diga comigo o êxito, pode aplaudir o Senhor. Diga o êxito, exige, diga coragem, isso, diga com coragem para enfrentar o desafio. Josué recebe orientação de Deus dizendo no verso 7, tão somente ser forte e muito, diga muito, corajoso. Coragem não é a ausência de medo, é avançar apesar do medo. Josué enfrentaria muralhas, exércitos, territórios desconhecidos, mas tinha que ter coragem para isso. Quem deseja o êxito precisa enfrentar o que os outros evitam. Quando você vê alguém prosperando lá na frente, se destacando, é que ele conseguiu evitar os medos que alguns não evitam, sucumbem, naufragam no seu medo. Pessoas que superaram, avançaram, cresceram, chegaram a ter uma vida de êxito, é porque superaram o seu medo através da coragem. Coragem é fé em movimento, na direção da vitória, diga amém, irmãos. Coragem abre caminhos para o êxito, onde o medo constrói prisões. Muita gente aprisionada pelo medo. Medo de tudo. É claro que o medo é uma bênção na medida certa. Se eu começar a pregar e andar bem próximo daqui, eu vou ter medo. É um medo saudável, porque posso cair. Isso é normal. Agora, medo de formiga, medo de fechar o olho na hora que está tomando banho, medo do escuro, medo de entrar no elevador, medo de sair na rua, é esse medo que precisa ser vencido, e você vai vencer, vai vencer. A coragem abre caminhos para o êxito, mas o medo constrói prisões. Tem muita gente que não chega no próximo nível porque é medroso, não tem coragem de avançar, não tem coragem de dar um passo mais forte, mais além. E essa falta de coragem é a ausência de uma vida próxima e íntima de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. As grandes conquistas não nascem em ambientes seguros, mas em decisões corajosas. Vou repetir. As grandes conquistas não nascem em ambientes seguros. Muita gente que não conquista grandes coisas, porque quer muita garantia para dar o passo. E a vida não é assim. Vai ter momentos que vai exigir de você e de mim coragem. Quando a gente assumiu essa igreja, a nossa igrejinha decidiu ter coragem para fazer a diferença. Diga amém, irmão. Tínhamos a garantia? Não. Uma vez eu me lembro, desesperado, em oração, eu disse: Senhor, por que o Senhor não manda alguns milhões na minha mão? O Senhor me conhece, eu gasto mesmo. Vou botar para quebrar na tua casa. Ele disse: não vou te dar não. Eu disse: mas por que o Senhor não vai me dar? Porque eu sou a tua poupança. Eu sou a tua garantia. A tua garantia é o Senhor. Você precisa crer nisso, precisa confiar nisso.
É claro que você tem que fazer avaliações, fazer pesquisa, tudo isso é natural e não é disso que eu estou falando. Estou falando de gente medrosa, tinha tudo para estar lá na frente e não está. Tinha tudo para alcançar uma vida melhor em várias áreas da sua vida e não conseguiu, não consegue, porque está paralisado, engessado pelo medo. Olhe para essa igreja. Eu conheço pastores muito mais talentosos, cheios de dons, capacidade técnica, conhecimento, muito mais do que eu, muito mais. Ixi, tem uns caras que eu ouço, meu Deus, que cara incrível, mas você vai olhar a igreja deles, é tudo pequenina. Qual a diferença? É coragem para avançar. Deixa eu te falar uma coisa, essa é uma frase do pastor Josué Benson: Deus não vai te dar um canhão se você quer caçar passarinho. Se a sua meta de vida é caçar passarinho, Ele vai te dar uma baladeira. Mas se você quer alcançar coisas grandes, derrubar muralhas gigantes, se Ele perceber isso em você, Ele vai te dar um canhão. Se você quer ter o mover extraordinário de Deus, tenha visão, visão grande, não se acomodar, não tentar se imobilizar pelo medo. Alarga a tua tenda, diz o Senhor, abra a tua boca que eu a encherei, diz o Senhor. O medo olha para o tamanho do problema, a coragem olha para o tamanho da promessa. Aleluia, aleluia. Sem coragem, o seu sonho permanece no ambiente da intenção. Com coragem, o seu sonho torna-se conquista e vitória. Isso é ter coragem. Terceiro lugar, diga comigo: o êxito exige obediência, diga comigo, integral. Diz o verso 7, na parte B: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Esse é um princípio fundamental. Deus deixa claro, não há atalhos. Desviar-se um pouco é desviar. O êxito sustentável é fruto de uma obediência consistente. Desviar-se um pouco da direção de Deus é afastar-se muito do êxito. Quem quer êxito na sua vida? Vitória. Então não te afasta de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. O êxito não combina com os atalhos. Pequenos desvios produzem grandes fracassos. Cuidado com isso, com as tentações, com as ciladas do inimigo, com as armadilhas que ele tem armado para destruir você, sua casa e sua família. Vamos ter cuidado com isso. Cuidado com os feriados. Cuidado com as festas que você vai. Cuidado com os ambientes que você tem ido. Um pequeno desvio pode ser algo devastador na nossa vida.
Vamos ter mais cuidado, mais zelo. O texto diz: olha, Josué, toma cuidado, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas por que, Senhor? Põe o texto, por gentileza. Para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. No outeiro, na terça-feira gorda, na quarta-feira de cinza, no Natal, no Réveillon. Teus irmãos da manhã, que o problema é o Réveillon. Virou a noite, virou o cavalo do cão. É o quinzola, é o casamento do amigo. Nada errado de ir, vá. Mas não se afaste do Senhor. Não se afaste da presença dEle. Eu volto a dizer, o êxito não combina com os atalhos. A fidelidade a Deus é a rota mais segura para um êxito duradouro. Às vezes Deus começa a nos abençoar tanto, abrir as portas que tanto queríamos, tanto pedimos a Ele, mas o êxito não se torna duradouro, porque na medida que somos abençoados, nos afastamos dEle. Em quarto lugar, repita por gentileza, o êxito exige, diga forte, exige intimidade com a palavra. Diz o verso 8, não pare de pregar, fale da Bíblia. No seu trabalho você fala do amor de Deus, na faculdade você professa a sua fé, no seu prédio você declara a sua confiança em Deus, no ônibus, na feira, você prega o Evangelho. Não cesse de falar dessa lei. Antes, medita, diga medita. O que é meditar, irmãos? É internalizar os princípios, é ruminar a palavra, é guardar no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar, sair daqui pensando no que ouviu, no que Deus falou, nas instruções, nas dicas, nos ensinamentos, tudo aquilo que Deus falou com você, no culto, na sua leitura da Bíblia, no seu tempo a sós com Deus, medita, internaliza, procura guardar, que se não guardar, o inimigo, como diz a Bíblia, na parábola do semeador, ele vai tentar tirar a semente que foi semeada. Quem deseja prosperar, precisa fundamentar as decisões na palavra. Deus diz a Josué: Josué, medita, fala desse livro, medita nele, medita, guarda, leva a sério, gasta tempo estudando, gasta tempo aprendendo. Se a sua relação com a Bíblia se limita nesse momento do culto que você vem para cá e só escuta um pouco da palavra, e na sua semana a Bíblia é estranha à sua agenda, não espere chegar onde você quer chegar, porque é uma promessa de Deus. Aquele que medita no livro dessa lei de dia e de noite é semelhante a uma árvore plantada junto ao igarapé, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Quem quer isso para a sua vida aqui? Então diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus, aplauda o Senhor. E quinto e último lugar, repitam por gentileza, o êxito. Por que eu peço para você repetir? Porque isso é um princípio de aprendizado. Se a gente repete, a gente grava. Amém, irmãos? Então repita,
O êxito exige confiança na presença de Deus. Diz o verso 9: porque o Senhor teu Deus diga é. Ele não foi e não será, Ele é. É o que? Com você. Ele é com você, meu irmão. Ele é com você, minha irmã. A maior garantia do êxito de Josué não era o seu preparo, era a presença de Deus. A estabilidade da presença de Deus sustenta o êxito. O êxito não depende do lugar onde você está, o êxito depende com quem você está. E eu quero trabalhar nessa frase. O problema aqui não era o gigante. O problema de Josué não era o exército inimigo preparado. O problema de Josué não era o rio Jordão, que teria que se abrir para poder eles passarem, como se abriu. O problema de Josué não eram as muralhas de Jericó, intransponíveis humanamente falando, não era esse o problema. O problema não era onde ele estava, o problema era com quem ele estava. E Deus disse: se você estiver comigo e eu contigo, se a gente fizer essa parceria, tu serás bem-sucedido. Então chame Deus para perto, para sócio, para amigo, para parceiro de viagem, para colega de caminhada. Faça um grupo de WhatsApp, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E comece a transitar nesse ambiente da presença. O lugar não define que você mora, a família que você nasceu, as limitações pessoais que você tem. Não é isso que define o êxito. O que define é a presença de Deus. Uma igreja como essa aqui, e eu cito muito o nosso exemplo, que é o milagre. Eu só vi em Orlando, Estados Unidos, Chicago, Dallas, Singapura, Rio de Janeiro tem uma linda, Seul na Coreia, que eu fui lá, e no Guamá. No Guamá. Então não é o lugar, não é a limitação, não é a geografia, não é. Então se liberte disso, se livre disso. Não limite você pelo ambiente que você nasceu, a família que você tem, o lugar que você mora. Pelo amor de Deus, toque a tua vida com a presença de Deus, que isso vai fazer toda a diferença em você, em nome de Jesus. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Então comece o dia da presença de Deus. Acorde mais cedo, vá dormir cedo e acorde uma hora antes. Pegue a sua Bíblia, vai lê-la, dobra o seu joelho, põe um louvor lá, adore a Deus, passe um tempo com Ele, chama a Deus para perto. E cresça na intimidade, porque senão o inimigo vai te pegar. Se a gente insistir em querer ser cristão e ter uma vida vitoriosa, se limitando ao culto, eu vou ser muito sincero com você. Você é um sério candidato a se desviar, porque você não tem a presença de Deus na sua vida. Você tem uma religião, e religião não resolve a vida de ninguém. O que resolve é a gente andar cheio da presença de Deus. Tem muita gente que tem religião e só mudou de camisa, de religiosa, mas não tem nada de Deus. Não fala com Ele, não lê a palavra dEle, não prega a mensagem dEle, não pratica a palavra dEle. Então é apenas um mero
relacionamento de religião. E isso não funciona. O que funciona é quando a gente tem relacionamento com esse Deus. E eu encerro aqui. É isso que Deus está ensinando para Josué. Josué, tu é bom, um grande guerreiro, cara de fé, dedicado, um grande líder, preparado, mas não resolve. Anda na minha presença, pega a minha palavra, medita nela, pregue, pratique, que você será bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Então, como eu sei disso, e você sabe também, seria muita tolice nossa amanhã de manhã começar o dia sem buscar a Deus. Se a gente praticar isso, todo o teu esforço naquilo que você está querendo que aconteça, vai ser azeitado pela unção do Espírito Santo na sua vida. Vai ser azeitado. Que Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Aumente a sua força, a sua fé. E que Deus, nesse culto, traga dentro de você a consciência de que Ele não é uma religião, não é uma lenda da carochinha. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, que precisa ser adorado por nós. Fique em pé, em nome de Jesus.